Olá, meu amado povo. Nessa noite quero trazer uma palavra baseada na parábola do filho pródigo, capítulo 15 e o versículo 21. Diz assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Meus queridos irmãos, o filho pródigo voltou para a casa de seu pai, arrependido. E quando ele chega na casa de seu pai, ele demonstra um verdadeiro arrependimento. Ele disse: Pai, pequei contra o céu. O filho pródigo reconheceu que havia pecado contra Deus. Ele havia desobedecido o mandamento de Deus quando está escrito: honra pai e mãe. E ele havia quebrado esse mandamento. E esse foi um dos motivos pelo qual ele se ausentou da casa de seu pai. Aleluia. Toda pessoa que desobedece ao mandamento de Deus, ele acarreta sobre sua vida tragédias terríveis, que resultará em perdas e em grandes prejuízos, como foi no caso do filho pródigo. Então, o filho pródigo, ele reconheceu que havia pecado contra Deus. Tem muita gente que peca contra Deus, mas não reconhece seu erro. Vive no orgulho, vive na insubmissão. Mas bem-aventurado é aquele homem que reconhece que errou, porque ele necessita de uma mudança e de uma restauração, como foi no caso do filho pródigo. E ele diz ainda mais assim, irmão: E perante ti, ele também havia pecado contra a lei de seu pai, contra a autoridade de seu pai. E um dos pecados foi que ele quis ser insubmisso e quis viver a sua própria vida. Ele se ausentou da casa de seu pai, e esse foi um de seus pecados. Ele se achou cansado da lei de seu pai. Ele não quis mais se submeter e quis conhecer o mundo lá fora. E o resultado foi, meus irmãos, tragédias terríveis na sua vida. A Bíblia diz que os filhos devem honrar seus pais, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Então, todo filho que honra seu pai tem vida longa na terra. E o filho pródigo, ele tomou uma atitude modesta, uma atitude boa, que resultou em bênçãos para a sua vida. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu que pecou de tal maneira que ele quis ser como seu empregado. Que exemplo aquele homem nessa parábola demonstrou para seu pai. Então, quando você pecar contra Deus, você também tem que demonstrar esse exemplo. Ou quando você pecar também contra seu pai paterno, você tem que demonstrar esse exemplo. E assim o coração de Deus e de seu pai será quebrantado e você terá um novo recomeço. Amém.